Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Deus é bom, né, gente? Aleluia. Estamos alegres, mais um domingo, um fim de semana especial, poderoso. Coisas lindas, grandes e poderosas Deus tem feito. E eu falei de manhã, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então agora todo mundo sabe, você tem que responder alegres, mas faz um alegres, alegre, tá? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Deus te abençoe nesse domingo, que o Espírito de Deus possa falar contigo poderosamente. Amanhã, segunda-feira, tem live com o Bispo Rogério Rocha. Você conhece o Bispo? Pensa numa live boa. Eu mesmo não estou perdendo nenhuma segunda. Segunda passada eu me liguei, já conectei, era 23 horas aqui de Portugal. E eu fui até quase ali meia-noite ligadinha com o Bispo. A live é tão boa que eu não desliguei um minuto. Tá? Tô brincando, gente. Eu tô fazendo as lives novamente de segunda e o tema é esse aqui, o ano novo além do calendário, tá? Estou a falar sobre princípios para você aplicar no seu novo ano, para você poder viver um ano especial, poderoso e abençoado por Jesus, tá bom? Na segunda-feira eu falei assim, você precisa se recuperar, tá? Toque em alguém e fala assim, você precisa se recuperar. É verdade, é uma coisa tão simples, mas as pessoas acabam por esquecer. Aí você vai recuperar do quê? Se recuperar das coisas que te aconteceram o ano passado. Você não pode ficar preso nisso. Você tem que se recuperar, se levantar, voltar a buscar a Deus e viver assim a totalidade do propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Amanhã, a partir das 23 horas, eu vou entrar em direto lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não subscreveu, vou dar 1 minuto para você pegar o teu telemóvel, abre aí rapidinho a app, o aplicativo do YouTube, digita lá na lupinha, digita assim, Bispo Rogério Rocha. Aí vai aparecer lá o meu canal, você vai subscrever o canal, para amanhã, 23 horas, nós entrarmos aqui em direto e você conectar, e vai ser uma live muito especial para a glória do Pai, tá bom? Conto contigo amanhã. Pegue aí a sua Bíblia e abra comigo no Velho Testamento. Velho Testamento, abra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, vamos ler a partir do verso de número 1. Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 7 falam a respeito do dilúvio. E o que foi o dilúvio? Foi um período de uma grande destruição que veio sobre a terra. As águas do dilúvio subiram, as águas do dilúvio vieram com muito ímpeto e literalmente, as águas do dilúvio levaram tudo. Mas, no meio de um ambiente de grande destruição, no meio de um ambiente de um caos total, uma família foi preservada. Uma família foi salva. Aí alguém pergunta, por que uma família foi salva num ambiente de destruição, num ambiente de caos? Porque uma família deu ouvidos às instruções de Deus. Então coloque isso no seu coração. Toda vez que você escuta o Senhor, você sai no lucro. Ninguém perde nada de ouvir a Jesus. Viu? Toque em alguém e fale assim, ninguém perde nada de ouvir a Deus. Não perde nada. Não.
Veja que no meio de um ambiente de uma grande destruição, uma família foi salva. Então, nesse começo de mensagem, eu tenho uma palavra muito simples, mas muito direta para ti. Se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se você olha para cima e chama Deus de Pai, pode vir água, dilúvio, inundação, que você, sua casa, sua família, sua história serão salvas, sustentadas e fortalecidas pelo Senhor. Não tem dilúvio que destrua, não tem dilúvio que alcance alguém que está guardado no esconderijo do Altíssimo. Então eu tenho uma palavra muito direta: não temas os dilúvios da vida. Se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, o Senhor vai providenciar e preparar um lugar seguro para ti e para os teus. Levanta a mão e diga assim: eu estou num local seguro. Quem pode dar glória a Deus? Então Deus cuidou daquela família fazendo o que, gente? Preparando um local. Vamos lá, só os vivos. Preparando um local seguro. Quando Deus prepara o local seguro, estou ganhando tempo aqui que o texto é longo, mas depois você pode ler na tua casa, Gênesis 6, Gênesis 7. Deus faz uma segunda coisa para proteger aquela família. Primeiro ele prepara um local seguro. Depois Deus faz uma segunda coisa para proteger aquela família. Aí você diz assim: o que Deus fez para proteger aquela família, bispo? O que Deus fez para guardar e proteger aquela família? O texto diz que o Senhor fechou a porta da arca. Diga comigo: quem fechou a porta? Não foi o diabo. Diga assim: foi Deus. Então, na nossa vida, às vezes, até para a nossa proteção, Deus pode fechar algumas portas. E é aqui que algumas pessoas não entendem. Portas fechadas também representam o cuidado de Deus. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Pergunta aí: qual, bispo? Tua vida é uma casa sem porta. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Teu coração é uma casa sem porta. Qual o problema de não ter porta? Qualquer um entra, faz a bagunça e depois sai fora. Com carinho, diga para o teu vizinho: não reclame da bagunça se você não tem porta. Ai, bispo, eu conheci ele ontem. Ai, bispo, ele me mandou um WhatsApp ontem. É o homem da minha vida, eu vou casar. Mandou uma figurinha? Figurinha? É. Bispo, eu quero te apresentar a minha BFF aqui. Quantos anos você conhece ela? Não, encontrei ela no ginásio anteontem. Já estou partilhando os segredos da minha vida. Ô bispo, eu quero te apresentar aqui o meu sócio. E aí? Não, encontrei ele, fizemos a sociedade no avião da TAP. Você sabe que eu estou a usar exemplos assim, bem caricatos, cômicos. Mas uma vida sem porta é assim. A
pessoa não tem nenhum controle de quem entra, não tem nenhum filtro para quem tem acesso à sua intimidade, para quem tem acesso ao seu coração. Não tem nenhum acesso para quem senta na sua mesa e não tem nenhum controle para quem ele vai abrir e partilhar a sua vida e a sua história. Então, se você quer ser feliz em 24, você quer viver coisas grandes com Deus em 24, aprenda com o próprio Deus. Se até Ele fechou porta, nós temos que fechar algumas também. Então, se você tem alguma liberdade com o vizinho, você pega na mão, senão você só estende a mãozinha e diga para ele assim: fecha algumas portas esse ano. Diga para ele assim: é para a sua segurança. Vira para o outro lado e fala assim: é para a tua segurança. Então aquela porta fechada, quando ele fechou a porta da arca, a porta representava uma separação. Quem estava do lado de dentro estava protegido, quem estava do lado de fora estava enrolado, para não dizer condenado. Mas preste bem atenção, esse ano você vai precisar fechar algumas portas para tirar algumas pessoas de um ambiente de intimidade que eles não deveriam ter entrado. Terceira coisa que Deus fez para proteger aquela família. Ó, diga assim: primeira coisa, preparou um lugar seguro. Segunda coisa, fechou a porta. Terceira coisa, o que Deus fez? Deus guiou aquela arca. Foi o Senhor que guiou e conduziu aquela arca. A arca não tinha leme, a arca não tinha vela, e é óbvio, né, que a arca não tinha motor. Por que não tinha nada disso? Porque quem guiava e conduzia aquele projeto, quem guiava e conduzia aquele grande projeto, era a mão do próprio Deus a conduzir aquele projeto. Esse ano, diz o Senhor, eu preparei um lugar seguro para ti. Estou te dando sabedoria para você fechar algumas portas, para você não sofrer, não ter prejuízo, para você não ficar abatido pelos cantos, porque vou eu te guiar e te conduzir através dos acontecimentos. Quem pode celebrar e glorificar? Porque o Senhor vai levar essa arca. Então vem o capítulo 8 e o verso 1. Capítulo 8, verso 1. E o capítulo 8, verso 1 diz assim: então Deus lembrou-se de Noé. Marca aí essa palavra, lembrou-se, 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 lembrou-se. Por quê? Quando a Bíblia fala que Deus lembrou, não significa que ele havia se esquecido. Não. O lembrar não tem nada a ver com esquecimento. O lembrar não está relacionado com alguém que se esquece, do tipo assim, você veio para o culto, aí está aqui no culto, aí você lembrou: ei, eu não coloquei a roupa para dentro, ficou na varanda e começou a chover. Não tem nada a ver quando tipo assim, ih, esqueci de pagar a conta, meu Deus, venceu, eu vou pagar juro. Não é esse lembrou. A palavra lembrar, aqui no contexto, em outros contextos que ela aparece no Velho Testamento, significa assim: chegou a hora, chegou o momento de cumprir a palavra e cumprir a promessa. Por quê? Eles estavam dentro da arca, com a porta fechada, num ambiente que eles não tinham controle e direção de nada. Mas chegou um dia, chegou um tempo, chegou um momento que o Senhor diz assim: hoje é o dia.
chegou a hora de eu cumprir promessa na vida dessa família. Eu tenho uma boa palavra de Deus para alguém aqui. Ele lembrou de ti. Ele lembrou de algumas promessas. Não que ele tenha se esquecido, mas que chegou a hora de cumprir algumas palavras de Deus na sua vida e na sua história. E quando chega a hora, quando chega o momento, olha aí, quando chega a hora, quando chega o momento, olha aí, ó. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E agora, para você dar o glória a Deus, Deus fez soprar um vento. E nós precisamos aqui mudar alguns conceitos na nossa cabeça. Tem que mudar. Porque tem gente que quando fala de vento só pensa em coisa ruim. Não é? Por exemplo, eu sou de um contexto, de muitos anos atrás na igreja. Você encontrava uma pessoa, falava assim: ô irmão, paz do Senhor. Tinha que falar paz do Senhor. Você não podia falar outra coisa não, senão você estava desviado. Tinha que falar assim: paz do Senhor, como é que você está? Aí se o irmão estava num momento difícil, você sabe o que ele falava? Eu estou num vento. Quem já ouviu essa expressão? As pessoas usavam muito essa expressão. Eu estou num vento. E quando a pessoa falava que estava no vento, é porque o negócio estava muito feio para o lado dele. O negócio estava complicado. Mas agora aqui o texto está a falar de um vento de Deus. E esse aqui não é um vento ruim não. Esse aqui não é um vento de prova, não é um vento de tribulação não. É um vento enviado pelo Senhor para que a água viesse baixar. Eu tenho uma boa notícia para ti. Se as águas subirem 23, esse ano tem um vento de Deus soprando aí para baixar essa água. A palavra vento é a mesma palavra de espírito. A palavra vento é a mesma palavra para espírito. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus fazendo a criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra estava em trevas, sem forma, vazia, e o Espírito de Deus, o vento de Deus, a mesma palavra, pairava, se movia sobre a face das águas. Ou seja, sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, nós vamos ver o seu Espírito se movendo, o seu Espírito em ação. Ezequiel 37, o vale estava com ossos sequíssimos, mas um profeta de Deus profetiza e o ambiente, o clima, o vale começa a mudar. Atos capítulo 2, os discípulos oravam e clamavam pela promessa de Deus, e o texto diz que o Espírito de Deus é derramado de uma maneira poderosa e abundante sobre aqueles homens. Eu tenho uma boa palavra de Deus para alguém. O Deus que criou todas as coisas, Ele já está a soprar para trazer restauração para algumas vidas. O Deus que criou todas as coisas, o vento dele já está a passar pela tua casa. Mas não vai ser um vento de destruição não, será um vento de restauração. O vento que vai soprar em Gênesis capítulo 8 não vai soprar para destruir, ele vai soprar para começar a restaurar todas as coisas. E se eu fosse você, eu começava a me alegrar, aleluia, porque vem chegando da parte de Deus para a sua vida um tempo de grande restauração. 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 O Deus da criação está a trabalhar na sua restauração. Veja, o vento começou a soprar e as águas começaram a baixar. Por quê? Aquele vento de Deus, ele começou a
empurrar e retirar as águas e colocá-la no seu devido lugar. Então olha que interessante quando Deus começa a se mover na vida de uma pessoa. Olha que interessante quando Deus começa a trabalhar numa família. Olha que interessante quando o Espírito de Deus começa a se mover e trabalhar numa vida. O que ele começa a fazer? Ele começa a colocar no lugar tudo que está fora do lugar. E eu libero essa palavra na tua vida. Você vai começar a ver as coisas se encaixar e voltar ao seu devido lugar. Talvez estava um verdadeiro caos, uma verdadeira confusão. Mas diz o Senhor: olha o meu vento soprando e olha as coisas se encaixando e voltando ao lugar. Então, olha aí o capítulo 8 e o verso 2. Fecharam as fontes do abismo, também as comportas do céu, e copiosa chuva dos céus se deteve. Fecha, marca essa palavra lá em cima, assim, ó. Fecharam, 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 fecharam. Diga assim: fecharam as fontes. E aqui tem uma coisa muito importante. O que alimentava as águas do dilúvio? As fontes do abismo. O que alimentava as águas do dilúvio? As comportas do céu. A ideia aqui é o seguinte: aquilo que alimentava a inundação, aquilo que alimentava o dilúvio, o Senhor estava dizendo assim: eu vou fechar o que está alimentando o problema. Eu vou fechar, vou fazer aqui uma alegoria. Eu vou fechar a torneira que está a alimentar a destruição. Eu vou fechar a torneira, eu vou fechar o registro aqui que está a alimentar o problema. E se você puder dar um bom glória a Deus nesse domingo das 18 horas, porque a palavra do Senhor para ti. Hoje nesse culto eu estou fechando algumas torneiras que estavam a alimentar problema na tua vida. Eu estou fechando algumas torneiras que estavam a tirar o teu sono. Eu estou fechando algumas torneiras que estavam a perturbar o convívio da tua casa e da tua família. A fonte do problema está a ser fechada hoje. Faz a mãozinha, fala aí pro vizinho: ó Deus fechando a fonte do problema aí, ó. Verso de número 3. E aí, as águas iam escoando. Diga, escoando. Não, com alegria, diga, escoando. Ó, escoando. Boa, é um movimento contínuo. Ó, foi escoando. E ó, tem uma palavra aqui, ó, continuamente. E elas minguaram ao cabo de 150 dias. Agora olha que interessante, ó. A ideia é o seguinte, ó. A ideia é assim: Deus fecha a torneira hoje. E a água vai escoando, 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 escoando. O que significa isso, bispo? Tem decisões que você toma hoje, tem atitudes que você toma hoje, e o reflexo final vai ser lá na frente. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que está tomando decisão hoje e vai refletir lá no fim do ano. Alguém podia ficar feliz. Tem decisões que você está tomando hoje e você vai ver o reflexo no meio do ano, porque é um processo gradativo. A torneira, a fonte é fechada hoje, a água vai escoando continuamente, e 150 dias depois, mingua tudo, seca tudo. Por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode desistir, por isso que você não pode se precipitar, porque você não entendeu e não está visualizar o plano e o projeto completo. Por isso que o céu está a falar para você: persevera, continua, porque você tomou a decisão na virada do ano, e você vê o reflexo a partir de março.
porque você tomou uma decisão em novembro, e o reflexo você vai ver em abril. Porque você está tomando uma decisão com Deus hoje, e o reflexo vai ser daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Então levanta essa cabeça e se alegre em Deus, porque você pode estar decidindo hoje coisas que vão se revelar daqui a um tempo na sua vida. A vida com Deus nem sempre é igual micro-ondas. Esse é o problema. Você se habituou tanto a comprar refeição congelada do Lidl. Você se habituou tanto a comprar a refeição congelada do Pingo Doce, que você acha que a vida com Deus é igual a lasanha do mini preço. Diga para o vizinho, não é igual. Não é. Você chega em casa, pega aquela lasanha poderosa. Aleluia. Deus puro, né, Dinas? Você tem que tomar cuidado, que se você derrubar ela e cair no dedão do pé, meu irmão, você pode amputar o dedo. Um pedaço, um bloco de gelo, pá! Mas aí você vai lá e põe no micro-ondas, aperta 5 minutinhos e fica lá na frente assim, ó. Até roda. Se o teu micro-ondas é aquele que roda, você fica ali, ó. Uau! Ai, micro-ondas. E aí tem gente que fica apertando para ver se acelera. Não acelera, irmão. Tem que esperar ali os 5 minutos. Aí 5 minutos você sai com o seu jantar, todo feliz. Eita glória. E aí você pensa que a vida com Deus é assim. Nem sempre, anota isso, nem sempre vai ser igual a lasanha do Pingo Doce. Nem sempre. Nem sempre é comida de micro-ondas, que apertou um botãozinho, 5 minutos está resolvido. Por isso que você não pode desistir, porque eu estou falando para alguém que talvez você tomou uma atitude muito séria, assumiu uma postura nova, muito séria, e aí o inferno está falando assim no teu ouvido, aí não aconteceu nada, aí está tudo do mesmo jeito. E ainda vem uns filhos das trevas, né? Tem uns que, pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia, aí quis falar que ia mudar de vida, aí o que mudou da tua vida? Está igual. Ainda tem gente que vem questionar, quis falar que ia fazer novo, ia fazer diferente, está do mesmo jeito. É que eles não entendem que a decisão que você tomou hoje, o reflexo total vai ser lá na frente. Eu estou a colher decisões, consequências de decisões que eu tomei com Deus há meses, há anos atrás. Escolhas que eu fiz de decisões em favor do plano e do projeto de Deus lá atrás e que estão se refletindo hoje aqui. Por isso que você não pode desistir, desanimar por causa da demora. Não perca a batalha contra o tempo. 150 dias. Nós não chegamos, já chegou no dia 15? É hoje? Olha, não chegou nem na metade do mês. Nós estamos hoje no 14. E você já está pensando em parar? Estamos no dia 14. E você já está colocando, entre aspas, Deus na parede? Se o senhor não fizer amanhã, eu já vou dizer que eu não vou louvar mais. Eu for no culto, eu não vou ficar de pé, eu não levanto a mão. Não vou cantar para o senhor, não vou dar glória a Deus. Então veja que as águas foram escoando. E eu libero essa palavra de Deus sobre a sua vida. Levanta a cabeça e veja as águas diminuindo e escoando. Ainda que seja pouco, veja as pequenas mudanças de Deus ao seu redor. Ainda que seja pequeno, veja as pequenas mudanças do Espírito de Deus à sua volta. Ainda que seja pouca, mas comece a celebrar os pequenos movimentos de Deus ao seu redor. Então, depois de 150 dias, meu Deus, verso de número 4.
no dia 17 do 7º mês, a arca repousou. Marca essa palavra aí na sua Bíblia. A arca repousou. Escreva em cima: eu preciso repousar. Escreva aí: eu preciso repousar. A palavra repousar significa sossegar. Significa descansar. A palavra repousar significa ficar quieto. Sabe qual é o problema de muitos? Você nem repousou e já está querendo se enrolar de novo. Sabe qual é o problema de muitos? Você nem pagou as dívidas e está se endividando de novo. Sabe qual é o problema de muitos? Você nem se curou da decepção e já está se decepcionando de novo. Veja, a arca repousou. Diga assim: a arca repousou. Agora diga: eu preciso repousar. Muitos estão a sofrer porque você não está a esperar os tempos e os momentos de Deus para a sua vida. E está a correr precipitado, agitado, inquieto. Entenda, tem hora que as coisas precisam repousar. Tem hora que para viver a restauração precisa sossegar. Tem hora que para viver a grande restauração e a grande restituição é preciso estar quieto. É igual quando se machuca um membro do corpo. Quando se machuca uma parte do corpo, dependendo a parte que você machucou e o nível do machucado, você precisa repouso, ficar quieto, imobilizar aquela área, aquela parte do corpo. Imobiliza o braço, imobiliza a perna, imobiliza a área que foi ali lesionada. E aí que você está perdendo. Você saiu todo quebrado, nem se curou. Você saiu toda machucada, nem se tratou. E tá lá de novo. Calma! Repousa primeiro. Quieto. Relaxa. Deixa o Espírito de Deus tratar e restaurar a tua vida. Estenda a mão assim, direita e esquerda, e fala para essa pessoa aí, para o teu vizinho, diga: repousa primeiro. Eles só puderam sair para restaurar, para recomeçar, depois que a arca repousou. Eles só puderam reconstruir a vida, reconstruir o mundo, depois que a arca repousou. E você não está a perceber que Deus preparou para ti, esse começo de ano, um tempo para você repousar. Um tempo para a tua família repousar. Vocês tiveram um ano muito agitado. O teu ano foi muito agitado. Muita ansiedade, muita preocupação, muita correria, muito desespero. Aí o Senhor falou assim: eu vou preparar um tempo, eu vou preparar um momento para você descansar e para você repousar. Quem olha de fora não entende, não compreende esse tempo que você está a viver. Quem olha de fora não entende, não compreende. Pessoas ficam ligando, falando: e daí? E daí? Quando é que vai casar? Cobrando resultados em outras áreas da vida, e as pessoas querendo trazer aquela pressão para cima de ti. Só que eles não estão a entender que esse é um tempo que o Espírito de Deus está a tratar e trabalhar na tua vida e na tua história. A arca teve que repousar. Tem que repousar. Esperar as coisas se assentar. Os sentimentos, cada coisa no seu devido lugar. Colocar cada pensamento, cada coisa no seu sítio correto. A arca repousou nas montanhas de Ararat. Então, sabe o que aconteceu? Verso de número 18.
Olha o verso número 18. O texto diz assim: depois que a arca repousou. Diga assim: depois que a arca repousou. Aí, só depois que ela repousou, só depois que ela parou, saiu, pois, Noé. Marque isso. Saiu, pois, Noé. Então veja que nós temos aqui uma ordem de acontecimentos. A arca repousa, e só depois que ela repousa, ele sai. Aqui a palavra sair significa ir para fora ou avançar. Ou seja, depois de 1 ano e 1 mês, que foi todo o tempo de entrar na arca, encher a terra d'água, secar e abrir a porta, 1 ano e 1 mês, depois de 1 ano limitado, depois de 1 ano preso, depois de 1 ano com uma limitação de espaço, a arca repousa, a arca estaciona, e aí a porta se abre e aquela família avança. Eu tenho uma boa palavra de Deus para alguém aqui. Aleluia. Você já entendeu o princípio de repousar. E porque você entendeu o princípio de repousar, diz o Senhor: em breve eu vou abrir uma porta e você vai avançar. Em breve vai se abrir uma porta e você vai avançar para a glória do Pai. Por quê? Eles passaram 1 ano num local limitado. Diga, local limitado. 1 ano, gente, 1 mês preso, limitado e apertado. Apertado. E essa palavra é só para quem está a passar momentos de aperto. Tem aperto financeiro, tem aperto emocional, tem aperto literalmente de espaço. Você dá 2 passos para lá, você tromba na cama. 2 passos para lá, você chuta o guarda-fato. 1 passo para cá, você tromba na secadora de roupa. Eu estou falando para alguém que você andou esses dias e falou assim: Jesus, que aperto é esse? Não aguento mais esse aperto. Eu tenho uma boa notícia aí para ti. Só quem está no aperto em alguma área pode levantar a mão. Só quem está desconfortável em alguma área aí pode levantar a mão. Assim diz o Senhor para ti: vou eu abrir uma porta e você vai avançar para um local espaçoso. Deus vai abrir uma porta e você vai avançar para um local espaçoso. Quando ele sai para quê? Para um lugar amplo. Ele sai para um local maior. Ele sai para um local livre de limitações e barreiras. Onde estão aqueles que vão dar um salto em direção a um local livre de limitações e barreiras? Se puder, pegue na mão de umas 3 pessoas e diga assim: está chegando a hora de sair. Está chegando a hora de ir para um local amplo, maior. Está chegando a hora de sair do aperto. Está chegando a hora de sair do desconforto. Quem vai dar glória a Deus aí? Está chegando a hora de nós irmos para nossa casa nova. Hoje aqui tudo é apertado. O culto é apertado. Olha como está apertado aí. Os ministérios são apertados lá embaixo. A classe do discipulado hoje estava apertada. A turma da libertação estava na outra salinha apertada. Eu recebi uma família de 4 pessoas no gabinete hoje lá para conversar comigo, estava apertado. E todo dia que eu estou ali no aperto, quando termino, eu estou subindo, eu lembro dessa palavra, eu falo assim: Jesus, está chegando a hora de ir para um lugar maior, livre de impedimento e barreira. O teu local de trabalho está apertado,
tua casa está apertada, aquele local, você percebeu que você está trabalhando, está apertado, mas diz o Senhor: vamos avançar. Agora veja que interessante. Essa família que saiu, ó, o Noé com seus filhos, a sua mulher, com as mulheres dos filhos, essa família que saiu, era a família que iria reconstruir o mundo. Agora olha que interessante. O mundo seria reconstruído por uma família que esteve presa numa arca bem apertada. O mundo seria reconstruído por uma família que ficou 1 ano presa numa arca limitada. Por quê? Deus esconde, Ele coloca sua grandeza, Ele gera a sua grandeza nos ambientes e nos locais apertados e desconfortáveis da vida. Eu sei que está desconfortável, eu sei que está apertado, mas Deus está gerando algo grande na tua vida aí nesse lugar. Eu sei que está apertado, eu sei que está desconfortável, mas o Senhor está gerando algo aí. Eu me lembro quando nós estávamos apertados e desconfortáveis lá na Regueirão dos Anjos, no Intendente, e lá apertados e desconfortáveis estávamos a gerar esse espaço. Hoje, apertados e desconfortáveis, estamos a gerar um novo espaço. Desse teu aperto, desse teu desconforto, você vai gerar algo grande da parte de Deus. Quando você chegar lá, quando Deus te colocar onde Ele prometeu te colocar, vamos ver quem dá glória. Quando Ele abrir a porta que Ele prometeu abrir, quando Ele entregar na tua mão a chave que Ele prometeu entregar, quando Ele fazer aquilo que Ele prometeu fazer, você não vai ter do que se orgulhar, não vai ter do que se ensoberbecer, porque você vai olhar a sua origem, vai olhar de onde saíste e vai dizer uma única coisa: foi Deus, foi a graça e o favor dele. Daqui a alguns dias, anote o que eu estou a te dizer. Aleluia. Desse teu aperto vai nascer grandeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem está comigo? Desse teu aperto nascerá uma nova etapa de Deus para a tua vida e para a tua história. Desse desconforto nascerá a tua próxima temporada. Diga comigo, Noé saiu. Para você sair, para ele sair, ele teve que confiar plenamente no Senhor. Olha aqui para o bispo, ó. Olha para mim, olha para mim. Ele teve que confiar plenamente no Senhor. Diga assim: confiar plenamente no Senhor. Ou seja, imagine assim, gente, tem 1 ano que eu estou preso dentro dessa arca. O que será que tem do lado de fora? Onde que essa arca parou? O que me espera do lado de lá? Tem 1 ano que eu estou aqui. O que esperar dessa nova temporada? Muitas pessoas estão trancadas e fechadas nos seus próprios medos. Muitas pessoas estão trancadas, fechadas e limitadas nos medos e nas decepções do passado. Mas Noé entendeu que daquele aperto
ele poderia sair para viver o plano e o projeto de Deus na totalidade. E há um chamado de Jesus para alguém. As coisas que te aconteceram no último ano tentaram te empurrar para um quarto escuro. As coisas que aconteceram nos últimos meses, nos últimos anos da sua vida, tentaram te empurrar para um isolamento, para um quadro de uma decepção, de um afastamento total de tudo e de todos. Mas há uma palavra do céu para a tua vida. Chegou a hora de sair, chegou a hora de aparecer. Sai!